A Agência de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje a regulamentação para a venda de produtos à base de cannabis. E aí? Meu nome é Daniel Pimenta, sou jornalista e vou trazer um vídeo muito importante para todo mundo que mora no Brasil e precisa de acesso à maconha, seja através de extratos de óleo ou da flor in natura. No território nacional, a Anvisa já permite que produtos derivados de cannabis sejam importados para servir no tratamento de diversas condições físicas e mentais. Mas te falar que importar remédios ou comprá-los de farmácias nacionais é muito custoso ao bolso de quem precisa do acesso à planta para conseguir sobreviver. A opção mais barata, comprovadamente, é cultivar maconha dentro de casa, utilizando estufas e painéis de LED de última geração. O único problema é que isso ainda é crime no Brasil. Para lutar contra essa proibição e permitir que usuários medicinais possam plantar cannabis em casa, existe um remédio jurídico conhecido como habeas corpus. Para saber mais sobre isso, vou apresentar vocês a Ladislau Porto, advogado atuante na luta pelo acesso a cannabis desde 2017. Ele representa 8 associações sem fins lucrativos que são a vanguarda quando o assunto é maconha medicinal no Brasil. O Ladislau concedeu uma entrevista exclusiva para a Cult Light, tirando todas as dúvidas sobre o processo de conseguir um habeas corpus preventivo para o autocultivo de cannabis. Dá uma olhada aí. O que é um habeas corpus? O habeas corpus é um salvo-conduto, onde aquela pessoa que está recebendo esse benefício, que é o paciente, que é chamado de acordo com o direito, ele obtém um direito de não ser importunado pela autoridade, quem é ali o impetrado, no caso pode ser a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a ter um direito, sem ser violado aquele direito. A gente chama de um salvo-conduto, uma permissão judicial, para você ter direito ao acesso a alguma coisa. Eu costumo citar o exemplo interessante para as pessoas entenderem sobre a questão do habeas corpus preventivo para as pessoas que vão falar na CPI, por exemplo. Eles já entram com um salvo-conduto para caso eles falem alguma coisa que os incrimine, ali ele já tem esse salvo-conduto para não ser preso, se diga algo que os incrimine. Então é muito em cima disso. Quem é o objeto do habeas corpus? Na verdade, o objeto depende no caso do cultivo de cannabis, a pessoa, é o paciente, quem detém aquele direito, de ter acesso àquele remédio. Então, é quem cultiva também, às vezes é o representante também, é responsável pelo habeas corpus, não necessariamente o paciente. O paciente que tem um tratamento médico, ele vai ser o beneficiário, mas muitas vezes quem vai se utilizar do habeas corpus é um filho ou um pai que planta também, então é muito relativo. Se é necessário contratar um advogado para pedir habeas corpus, não necessariamente. O habeas corpus, por se tratar da sua liberdade individual, não é obrigatória a presença de um advogado, para esse tipo de ação. Porém, é algo, a questão do cultivo, muito particular, com muitos detalhes. Então, assim, juizado especial também você não precisa de advogado. Mas vai muito do conhecimento da pessoa, mas não é obrigatório. Não posso dizer que é essencial, primordial ter um advogado. Não é obrigatório. É uma das poucas peças que não é obrigatória a presença do advogado. O que a legislação brasileira diz sobre o cultivo de maconha? Na verdade, a legislação brasileira ela não diz. Existe sim uma omissão na legislação sobre esse tema. Há uma discussão regulamentar, regulatória, legal, que de fato existe que eu posso dizer, um permissivo, uma omissão em que torna possível essas permissões judiciais. Quando o legislativo ou o executivo não trabalham, o judiciário sobressai. Então o que a gente tem é, pela falta da legislação, existem essas possibilidades da gente suprir a lei através de uma decisão judicial. Quem tem direito ao uso de cannabis medicinal? Assim, eu entendo, isso vai muito como... Tem duas opiniões aqui, Tem a opinião pessoal, eu entendo que qualquer ser vivo,
precisa da cannabis medicinal, mas hoje no Brasil a regulamentação ela diz que tem que ser medicinal, né? Você precisa de uma prescrição médica, né, para ter direito a esse tipo de tratamento. E é muito engraçado que é a primeira vez na história do Brasil, pelo menos, em que os humanos, né, são cobaias dos animais, né? Porque o paciente, pessoa, pode, mas o animal no Brasil não pode. Então, assim, é um caminho que está sendo construído. Então, o preponderante para você ser paciente, né, no Brasil é obrigatório a questão para você ter de forma legal, né, ou autorizada, é a prescrição médica. É como saber quando é o caso de pedir um habeas corpus, né? Isso depende muito, né? São várias circunstâncias que levam o paciente, né, a querer impetrar o seu habeas corpus. O que eu mais vejo, né, é a questão do preço, né? Então, quando a pessoa começa a tomar aquele remédio, o tratamento dá certo e vê que você, estudando, você vê que você pode produzir o seu remédio e uma qualidade tão boa quanto é adquirido, né? Isso acho que incentiva muitas pessoas a fazer esse tipo de tratamento, né? Temos também a questão das concentrações, né? De dependendo do nível de concentração dos canabinoides, se torna muito caro, oneroso, né? Então tem diversos, vai para cada um. Tem gente que não gosta de cultivar, né? Que tem a praticidade também de você comprar. Então, mas eu acredito que essa questão com a planta, essa relação com a planta, né, no Brasil e no mundo, né, por ser uma planta proibida, ela causa uma coisa muito boa, né? É uma própria terapia você cultivar, né? Você está se tratando e tratando a planta, a verdade é essa. Se há necessário estar plantando para impetrar um habeas corpus, né? Existe aí muita discussão sobre o tema. Eu entendo que não, né? A grande maioria das pessoas, eu acredito que entendem que sim. Eu entendo que não. O que eu acho que a narrativa que é dada para o juiz é que você produz um óleo que é seu, né? Esse é o importante. Agora, se naquele momento de impetrar o habeas corpus está cultivando, eu não vejo necessidade, sinceramente, né? Tem estados da Federação do Brasil que é um calor, né, que não vale a pena você plantar no verão. Então, pô, aí eu não posso entrar com a minha ação no verão. Eu não vejo muito sentido, né? Eu acho que a questão é você falar que você está fazendo um óleo e aquele ali está sendo um resultado efetivo, né? Que o seu óleo que você está produzindo está de fato melhorando a sua vida. Então, agora, se naquele momento você está cultivando, eu acho que é desnecessário. Quanto tempo demora para conseguir um habeas corpus? Isso é muito relativo, né? Porque, infelizmente, a gente ainda está lidando com preconceito. Então, muitas pessoas chegam e falam: eu quero entrar com habeas corpus, eu tenho ansiedade, eu quero entrar com habeas corpus, né? Comecei um tratamento cannabis, está ótimo. Infelizmente, o que eu tenho visto nas decisões, assim como é a cannabis para os médicos, né? A gente precisa ter um tratamento anterior, né? Ele precisa não ter correspondido aos tratamentos convencionais para você plantar e fazer o seu remédio, né? Então, o tempo do habeas corpus processo ele é relativamente rápido, né? O que demora é essa construção da sua doença para comprovar ao juiz que a cannabis de fato foi melhor na sua vida, né? Então a gente tem que ter aquele histórico anterior, né, do seu tratamento, da patologia, da doença que você tratava, e eu preciso mostrar para o juiz que o uso da cannabis fez toda a diferença na sua vida e que principalmente o óleo produzido pela pessoa ainda fez mais diferença ainda sem levar em consideração as questões econômicas e tudo mais que a gente pode ficar discutindo. Qual é o custo para pedir um habeas corpus, né? E aí é muito subjetivo, né? Existe a tabela mínima da OAB, que isso depende de cada estado, né? A Defensoria Pública, né, ela pode patrocinar habeas corpus, como eu havia dito também aqui, o habeas corpus ele não é obrigatório a presença do advogado, né? E o custo, a tabela mínima da OAB, se eu fosse cobrar, quase ninguém no Brasil ia... Isso até a OAB é um problema para mim o que eu estou falando, mas isso é um fato, né? A realidade brasileira não condiz com os honorários mínimos da OAB, né? Isso, eu trato o habeas corpus de acordo com cada pessoa, né? Eu tento cobrar
bem de quem eu vejo que tem condição, não é difícil a gente saber hoje em dia, né, por onde você mora e tal, a gente tem condição de saber como é a condição da pessoa. Né? E, por outro lado, as pessoas que não têm condição, né, eu faço muito habeas corpus pro bono também, né, não cobro nada quando eu vejo que a pessoa não tem condição. Ela não vai ficar sem tratamento, né, a verdade é essa, porque eu não deixo de fazer, não. Os documentos necessários para pedir um habeas corpus, né, é uma gama de documentos. Primeiro é essa questão que o juiz, assim como o advogado, ele não entende da doença da pessoa. Né? Então a gente tem que ter essa noção. O juiz, a gente precisa ter toda a comprovação médica do tratamento, tanto anterior quanto o uso da cannabis. Esse é o ponto principal da questão para você ter direito ao habeas corpus. Em seguida, são alguns documentos que são importantes, que a gente tem visto. Né? Os cursos, né? Os cursos de cultivo. De cultivo eu acho que é o menos necessário, mas o de extração é importante. Mas faz o de cultivo e o de extração, porque quando o juiz dá a decisão, a gente percebe que ele cita esses cursos. Né? Então é importante esse tipo de conhecimento sobre o tema. Né? E a comprovação médica, na verdade. Né? Aí são os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, né? Tem um histórico da pessoa, pedido de importação do produto, né? Da Anvisa, fazer uma receita com produto importado e fazer uma autorização de importação. Aí a gente junta também, geralmente, preço, né? De outros produtos que foram receitados, para a gente mostrar para o juiz ali que é possível fazer. Você tem a segurança de fazer um produto bom para você, porque você fez o curso, e sem contar que você não consegue pagar. E se o pedido de habeas corpus for negado, primeiro, cabe recurso. Né? Toda decisão, até o trânsito em julgado, ela cabe o recurso. A gente vai em primeira instância, depois segunda instância, depois vai para Brasília, STJ ou STF, e é uma luta constante. Né? Tanto quando ganhar, você pode perder nos tribunais superiores, como vice-versa. Existem outros mecanismos, né, de jogar na justiça estadual, na justiça federal. Né? A gente tenta dar tranquilidade, mesmo dentro dessa instabilidade, né, de que existem outros mecanismos, né, da gente tentar, ou na esfera estadual, se foi na esfera estadual, ou recorrer daquela decisão, ou fazer tudo simultaneamente. Né? A gente vai tentando aprender também, porque é tudo muito novo. Agora que você já tirou todas as suas dúvidas sobre habeas corpus e maconha medicinal, que tal dar uma pesquisada sobre autocultivo de cannabis? A Cult Light oferece painéis de LED de última geração, estufa de alta qualidade, fertilizante, exaustores, tudo o que é necessário para você iniciar sua jornada como jardineiro. O link está na descrição do vídeo. Valeu, galera!